Olá, viemos por meio deste vídeo realizar a apresentação do seminário da disciplina de interfaces periféricos ministrado pelo professor Rodolfo da Silva Vilac. O tema escolhido pelo nosso grupo foi dispositivo de interação com o usuário, monitores, telas sensíveis ao toque, mouse e teclado. Os componentes do grupo são André Neves Prestes, Lucas Moraes Soares de Souza e Vitor Navarino. Bom, o usuário pode se comunicar com o computador através de dispositivos de entrada, que no caso desse trabalho nós abordaremos os mouses, as telas sensíveis ao toque, touchscreen, e os teclados. Ele vai visualizar os resultados da sua interação pelos dispositivos de saída. Nesse caso, nós abordamos os monitores. Mas vamos começar com o mouse. O mouse ele é um dispositivo portátil e serve como uma espécie de extensão da mão do usuário. Ele tem a função de mover um cursor na tela, com base na movimentação que o usuário faz com o mouse, e também os botões presentes no mouse podem realizar diversas funções no computador. Aqui nós temos algumas curiosidades sobre os mouses. Sua utilização se iniciou com a criação das interfaces gráficas pelas Xerox. Ele se popularizou com os computadores pessoais da Apple e dos sistemas operacionais Windows, da Microsoft. É uma das interfaces de comunicação com o computador mais utilizadas. Em decorrência desse grande uso, existem diversos tipos de mouses para diferentes segmentos do mercado, que nós apresentaremos a seguir alguns exemplos. Bom, aqui nós temos desde o mais básico, que é um mouse mais barato, componentes mais simples, até mouses ergonômicos, que são desenvolvidos especialmente para um maior conforto durante a utilização, o trackball para evitar lesões, wireless, que são os mouses sem fio, gamer também, que é um mouse básico, porém componentes mais avançados e algumas features a mais. E aqui nós temos alguns exemplos diferentes, o mouse 3D, que detecta movimento tridimensional e funciona geralmente através do ultrassom, e o mouse tátil, que ele gera sensações físicas simuladas baseado no que acontece na tela. Também nós temos o mouse inercial e giroscópio, também conhecido como R-mouse, que não requer uma superfície para operar, geralmente é sem fio e usa acelerômetro para detectar os movimentos. Nós temos diversos tipos de conexão ao longo do tempo para os mouses. Então começaram com a conexão serial, utilizada em sistemas mais antigos, padrão AT. Depois veio a conexão PS/2 de 6 pinos para substituí-la, também é utilizada em sistemas mais antigos, padrão ATX. Depois, os dispositivos USB foram se popularizando devido à maior velocidade, maior disponibilidade de portas em computadores, e se tornaram os mais utilizados atualmente. Nós também temos a conexão wireless ao computador, que tem que ter um transmissor embutido no mouse e um receptor conectado ao computador, geralmente por porta USB. Vamos aqui falar um pouquinho do funcionamento do mouse óptico, que é o mouse mais comum hoje em dia e mais utilizado. Ele é composto por um LED emissor de luz vermelha e um sensor. O que vai acontecer é, essa luz vermelha vai ser emitida e vai refletir e voltar para o mouse. Então o mouse vai praticamente tirar uma foto de um dado momento ali e vai enviar essa foto para o DSP, que é o Digital Signal Processor. Ele vai fazer isso diversas vezes ao longo do tempo, muito rápido, e esse processador ele vai tentar entender o movimento do mouse para depois enviar para o computador. Aí no computador vai ocorrer a movimentação do cursor na tela. Bom, existe uma variação de mouses ópticos, que além ao invés de utilizar o LED emissor de luz, ele utiliza o emissor de raio laser. Daí te fornece maior precisão e geralmente maiores valores de DPI. E além desse benefício, ele costuma funcionar em superfícies que o mouse com LED não funciona corretamente, como por exemplo superfície de vidro. E os mouses ópticos eles vieram para substituir os mouses com esfera, porque os mouses com esfera eles davam muito problema, porque a esfera ela se sujava e isso prejudicava o desempenho do mouse. Além disso, o mouse óptico ele já vem só com elementos já citados, que são maior precisão e entre outros pontos. E como a gente citou de DPI, DPI nada mais é que a resolução do mouse. DPI significa pontos por polegada e ela corresponde ao menor movimento que o mouse pode detectar. Então, quanto maior o DPI, menor é a movimentação necessária para levar o cursor a algum ponto da tela. Esse é um importante fator na escolha de um mouse, porque DPIs muito altos ou muito baixos podem prejudicar a realização de tarefas no dia a dia do usuário. E um fato interessante é que alguns modelos de mouse, por exemplo, os mouses gamer, permitem ajustar o DPI dinamicamente. Então o usuário pode, através de software ou de um botão físico, determinar ali o valor de DPI que ele deseja utilizar. Os monitores são dispositivos utilizados para exibir imagens em dispositivos eletrônicos. Os primeiros monitores que poderiam ser comprados pelo público comum surgem na década de 70. Esses antigos dispositivos eram monocromáticos e apenas exibiam texto e, quando muito, gráficos matemáticos simples. Mas mesmo no princípio, eles executavam a tarefa básica de facilitar a compreensão do usuário sobre o que o computador estava fazendo naquele instante. A experiência do usuário com o monitor é definida em grande parte por 4 características: diversidade de cores, intensidade dos contrastes, taxa de atualização e resolução da imagem. A intensidade das cores diz respeito à diferença de luminosidade entre as cores mais brilhantes e mais escuras
texturas que um monitor pode exibir. A taxa de atualização está para a quantidade de quadros que um dado monitor consegue exibir em um segundo. Quanto mais rápido, mais fluida a imagem. E por fim, a resolução diz respeito à quantidade de pixels que o monitor consegue exibir em uma imagem. O caminho percorrido entre a aplicação que gostaria de exibir algo no monitor e o monitor em si é extremamente complexo. Imagine que um programa gostaria de exibir um quadrado na tela. Os seguintes passos serão necessários em um ambiente Linux comum. Formular o pedido do desenho do quadrado, ou seja, dizer quais serão as dimensões, cores e posição na tela que o mesmo ocupará. Nesse momento, a aplicação funciona como um Xclient. Em seguida, ela deve enviar essa informação para o gerenciador de janelas, no nosso caso, o Xserver. O servidor de janelas, por sua vez, irá enviar essa informação para uma SCI, System Call Interface. Quando a prioridade da informação em questão permitir, ela será direcionada para um controlador de display via KMS, Kernel Mode Settings Device Model. O KMS modela e gerencia os dispositivos de saída como uma série de blocos de hardware abstratos. Em seguida, a informação vai para a GPU, Graphical Processing Unit, onde a informação será processada e registrada no Frame Buffer, já pronta para ser exibida no monitor. Por fim, o Display Circuit envia as imagens em uma forma serial para o cabo de vídeo, que irá conduzir a imagem ao monitor. Para que o computador possa se conectar com o monitor, é usado um cabo de vídeo. Os cabos VGA foram os primeiros cabos de ampla utilização por usuários domésticos. Eles funcionam através de conversão de sinais digitais fornecidos pelos computadores para sinais analógicos, aceitos por monitores que suportam tecnologia, normalmente monitores mais velhos. Esses cabos conseguem transmitir até 1600 por 1200 pixels, podendo alcançar até 85 Hz de taxa de quadros. Porém, apresentam um aspecto de cores abaixo do ideal, bem inferior aos monitores atuais nessa resolução, sendo mais recomendado na resolução 800 por 600, onde apresenta as 16 milhões de cores, que é o espectro visível pelo olho humano. Os cabos DVI se popularizaram no começo do século XXI. Eles apresentam dois tipos, DVI, sinal digital para digital, e DVI-A, sinal digital para analógico. Os cabos DVI apresentam 16 milhões de cores, o que seria o ideal para o olho humano, e conseguem exibir até Full HD, a 60 Hz. Sendo um salto considerável em relação aos cabos VGA. Além disso, algumas versões mais atuais conseguem exibir até 2K, mas tais versões não são comuns. As conexões HDMI surgiram em 2003 e aos poucos tomaram o mercado. Atualmente, todos os monitores possuem ao menos uma entrada de vídeo e ela é HDMI. Essa tecnologia entregava a resolução de 1920 por 1080p, o chamado Full HD, a 60 Hz, desde seu lançamento, e a partir da versão 1.4 já suportava resolução de até 4K. A tecnologia também apresenta cores reais e taxas de atualização de até 120 Hz. Após ser processada e percorrer os cabos das informações de imagem, chegam aos monitores. Existem diversos tipos de monitores. Os mais comuns em desktop são LCD, IPS LCD e VA. Já nos dispositivos móveis, são mais comuns tecnologias como AMOLED e IPS LCD. LCD é uma tecnologia mais antiga, que era empregada amplamente, e ainda é empregado em componentes de baixo custo. O painel LCD é composto por dois componentes básicos, uma película de cristal líquido transparente que, quando submetida a correntes elétricas, sofre alterações de opacidade e transparência, e uma placa de luz contínua chamada backlight, que sempre está emitindo luz, enquanto o monitor estiver ligado. As imagens são formadas pela forma com que a luz emitida pela backlight é contida pelos cristais, as cores básicas do RGB, vermelho, verde e azul, que combinadas geram as mais diversas cores. A tecnologia IPS LCD trata-se de uma evolução dos painéis LCD. A principal diferença está na presença de um melhor agrupamento dos cristais presentes no LCD, através de um alinhamento horizontal. Na versão antiga, os cristais das moléculas eram desorganizados, ao passo que nos painéis IPS elas estão agrupadas, mais próximas umas das outras, resultando em uma melhor qualidade de imagem. Os painéis IPS LCD exibem cores fiéis e um bom ângulo de visão, mas por precisarem de uma emissão constante de luz de fundo, acabam por não apresentarem cores pretas tão fielmente, proporcionando um tom mais acinzentado. E também iremos falar de painel AMOLED, que é especialmente usado em smartphones. Os painéis AMOLED utilizam transistores de película fina, chamado TFT. O TFT é capaz de depositar pequenas películas de uma camada que está ativa e conta com vários semicondutores, isoladores e contatos metálicos. Tudo isso fica sobre um suporte, o vidro. O TFT se organiza e forma uma matriz com vários pixels, que iluminam ou não através de uma ativação elétrica. Isso envolve uma série de funções que ordenam os pixels ao dizer como cada um deles deve brilhar e funcionar. Essa tecnologia se difere dos painéis baseados em LCD por não precisarem de um backlight para se iluminarem, podendo exibir as cores e iluminação de cada pixel individualmente.
como explicaram anteriormente. Por essa razão, esses monitores possuem contrastes muito mais precisos do que os anteriores e cores mais vivas. A possibilidade de apagar completamente partes da tela também possibilita a economia de energia por parte dessas tecnologias. São consideravelmente mais caros do que os demais citados anteriormente, estando presentes apenas em smartphones, e se comparados com monitores de computadores apresentam telas bem pequenas. Além disso, graças a versões mais recentes, como o Super AMOLED, essas telas se tornaram mais finas que as concorrentes, deixando mais espaço para os demais componentes dos telefones. Agora eu falarei sobre as tecnologias disponíveis na parte do input do touchscreen. Existem 3 tipos principais: as telas touchscreen com sistema capacitivo, que são formadas por uma camada eletricamente carregada, a camada capacitiva, que é colocada sobre o painel do monitor. Ao ser tocada, essa camada transmite elétrons para o dedo de forma semelhante ao choque elétrico, mas com uma intensidade imperceptível. Essa descarga elétrica na tela é sentida pelo computador, que calcula as coordenadas do ponto tocado, transformando-as em um comando para a tela. A vantagem do sistema capacitivo é que ele deixa mais luminosidade passar, permitindo a passagem de até 90% da luz do monitor, o que resulta em uma imagem mais clara. As telas que utilizam o sistema de onda acústica possuem 2 tradutores tanto nas extremidades laterais como na extremidade inferior e superior da tela, sendo um receptor e o outro emissor. Também são instalados refletores sobre a tela que emitem um sinal elétrico de um tradutor para o outro por meio de ondas. Quando a tela é tocada, essas ondas são interrompidas, os sensores calculam o lugar exato do toque e o sistema executa o comando. O sistema de onda acústica é considerado o mais eficiente de todos, por permitir a passagem de 100% da luminosidade produzida, o que faz com que a imagem possua uma claridade perfeita. As telas que utilizam tecnologias das microcâmeras possuem algumas câmeras nas bordas da tela que capturam o toque e enviam as coordenadas do local ao processador, que as converte em um comando. Agora eu vou falar sobre teclados. Teclados foram a primeira interface de comunicação entre usuários domésticos e seus computadores, e por muito tempo foi o único, pois a ausência de interface gráfica tornava o teclado a interface de comunicação ideal para todas as funções que podem ser executadas em um computador. Atualmente, essa interface ainda é amplamente utilizada em notebook e desktop, e é até mesmo possível utilizá-la com smartphones. Por sua ampla utilização, foram criados diversos tipos de teclados para variadas situações de uso, tais como serão apresentadas à frente. O teclado básico é aquele que o formato de distribuição das teclas segue o modelo QW e ETY. Eles geralmente são mais baratos e todas as funcionalidades necessárias para utilizar o PC normalmente estão presentes. O modelo gamer é focado para jogar no PC. Ele apresenta mais fácil usabilidade, um tempo de resposta mais rápido dos comandos e permite o envio de até 10 comandos simultâneos. O teclado wireless é basicamente um teclado normal, porém ele não tem um fio que o liga ao PC e ele é menor que um teclado normal. O teclado flexível é feito com um material dobrável e ao mesmo tempo resistente, podendo ser enrolado. Suas teclas são confortáveis e macias, e não emitem ruídos ao serem pressionadas. O teclado ergonômico tem teclas maiores do que o normal, apresenta um espaçamento maior entre elas, e a disposição das teclas na superfície é feita de modo a ser confortável quando utilizada. Os softwares de teclado são programas de computador que exibem a imagem de um teclado na tela e usa outro dispositivo de entrada para operar cada tecla virtual para inserir texto. O Wearable Finger Keyboard é um wearable confortável que fica na base dos dedos e detecta os toques dos dedos como entrada. Ele consegue se conectar a qualquer dispositivo habilitado para o Bluetooth. Os usuários desse teclado podem escrever texto, jogar, apontar, clicar e rolar usando praticamente qualquer superfície disponível. Os teclados de projeção projetam uma imagem das teclas, geralmente com um laser, em uma superfície plana. O dispositivo então usa uma câmera ou sensor infravermelho para observar onde os dedos do usuário se movem, contará uma tecla como sendo pressionada quando vê o dedo do usuário tocar a imagem projetada. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de interruptores de tecla. Os teclados de membrana são os mais comuns. O acionamento das teclas é feito através de uma membrana de 3 camadas, feita de silicone e borracha, que fica entre a placa de circuito e as teclas, e é responsável por enviar os comandos do usuário. Ao apertar uma tecla, você faz pressão nas camadas, que tocam uma nas outras e fecham o circuito, enviando o comando à placa e esta ao computador. Já os teclados com switch mecânico são mais duráveis e
bem menos propensos a erros, graças à ativação individual de cada uma das teclas. Isso acontece porque cada tecla possui um switch, um mecanismo que controla o toque e o contato interno com a placa de circuito através de uma mola. O switch óptico não se diferencia muito do switch mecânico. O que muda é a peça do contato elétrico, pois não há um contato de partes mecânicas. Há uma emissão de luz, que é geralmente um LED infravermelho, que fica ligado constantemente, e um sensor fotossensível. Quando você pressiona a tecla, o sinal de luz que estava interrompido por ela consegue tocar no sensor fotossensível da tecla, e assim registra o sinal para o computador. Existem várias maneiras de conectar o teclado a uma unidade de sistema usando cabos. Existem alguns mais antigos, como o conector AT padrão e 5-pin DIN, que acabaram sendo substituídos pelo PS/2 e posteriormente pela conexão USB. Também existe a conexão wireless, que tem que ter um transmissor embutido no teclado e um receptor conectado ao PC. Ele se comunica por sinais de radiofrequência ou infravermelho. Um teclado sem fio também pode usar comunicação Bluetooth. Teclados de computador incluem circuitos de controle para converter teclas pressionadas em códigos de tecla, que os componentes eletrônicos do computador possam entender. As chaves são conectadas através da placa de circuito impresso em uma matriz elétrica XY, onde uma tensão é fornecida sequencialmente às linhas Y e, quando pressionada uma tecla, detectada sequencialmente pela varredura das linhas X. A matriz de chave do teclado é conectada às suas entradas. Esta converte as teclas pressionadas em teclas de código e envia os códigos por um dos tipos de conexão citados anteriormente para o processador principal da placa-mãe do computador.